Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, esse daqui é mais um vídeo da nossa série Dicas de Cutelaria. A gente já falou de tamanho de lâminas, já falou de como manter a sua peça de aço carbono e o vídeo de hoje a gente vai falar que aço seria melhor para a sua faca, né? Dependendo da utilidade que você vai dar a ela, que aço seria mais indicado, dependendo do tamanho também. Então, hoje a gente vai tratar disso, né? E lembrando que eu não sou um técnico, não sou, como eu já disse, não sou engenheiro e nem físico, não entendo tão bem, não tenho propriedade para falar de maneira técnica, mas eu vou estar falando com relação à minha experiência e à minha opinião também, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar disso, mas primeiro, rapidinho, eu queria falar para vocês, é bem rápido, tá? Sobre a CIM Parafusos e Ferragens, tá bom? A CIM Parafusos e Ferragens fica aqui na rua 25 de agosto, número 76, é no centro de São José do Egito, tá bom? Tem a organização de Cal Resende e lá você vai encontrar uma variedade imensa de ferramentas, ferramenta para mecânica, para jardinagem, ferramenta para borracharia, também tem para tornearia, como exemplo esses nylon aí, ó, que você encontra de diversas medidas lá, que serve para fazer bucha, para fazer roda, né? Você encontra diversos tipos de tinta em spray, fita adesiva, abraçadeiras, você tem uma diversidade muito grande de colas, desengripantes, tem cola para madeira, essas maletas aí, ó, que serve para você estar guardando sua ferramenta, tudo isso você encontra lá. Cavalete, também encontra broca de várias medidas, essas caixas em metais também, tem esmerilhadeira, furadeira, maquita, tudo isso você encontra na CIM. Disco para policorte, disco para serra, serra-copo, disco para lixadeira, formões, maletas em plástico também você encontra lá e uma variedade imensa de parafusos, tanto milímetro quanto polegada. Tem parafuso para madeira, parafuso para roda, tudo isso lá na CIM, na organização de Cal Resende. Então, entra lá em contato com ele, vê o que você precisa, que com certeza lá você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá, bora lá pro vídeo, né? A gente já falou de tamanho de lâminas, né? E hoje a gente vai tratar de aço. Que tipo de aço eu devia escolher para minha faca, né? O quão duro ele é e o quão flexível ele pode ser também, que isso é muito importante, tá? Eu vejo muito por aí, o pessoal, inclusive aqui mesmo, o pessoal vem me falar que fulano comprou uma faca que corta prego, que fulano comprou uma faca assim, 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 com uma dureza. E eu queria dizer a vocês o seguinte, dureza nem sempre é o mais importante numa faca. É claro que quanto mais duro, quanto melhor for o tratamento térmico e o quanto mais você endurecer esse aço, mais ele vai ter um fio extraordinário. Vai cortar bem, vai segurar bem o fio, tá? Vai manter por muito mais tempo o fio, mas também tem seus poréns aí. Quanto mais dura for uma faca, quanto mais duro for o seu aço, também tem o risco de quebrar e de abrir um dente, dependendo do uso que você vai dar a essa peça, tá? Então, um cuteleiro como eu, que trabalha muito com aço reciclado, inclusive tem muitos também, né? A gente costuma trabalhar mais com um aço bem acessível, que é o aço mola, que é 5160. A gente também trabalha com disco de arado, né? Um aço 1070. E tem também o rolamento, capa de rolamento, que é um aço muito duro, 52-100. Esse é um aço que a gente consegue chegar numa dureza bem alta com ele, tá? Porém, dureza não é tudo numa faca, tá ok? Quanto mais dura for essa faca, mais fácil ela pode vir a quebrar. Então, a gente aconselha o quê? Uma faca com uma dureza extrema, uma faca que você vai usar em casa, numa cozinha, uma faca de chefe. Por quê? Porque você vai estar no conforto da sua casa. Se acontecer algum dano com essa faca, você vai ter outras à disposição, provavelmente.
ou vai ter o acesso mais fácil, e principalmente a afiação. Para você afiar uma faca com uma dureza muito alta, é bem complicado de se fazer em outros casos, por exemplo, na mata. Se você está numa mata ou num acampamento, numa situação em que você não tem tanto recurso, vai ser, quanto mais dura for a sua faca, vai ser mais complicado de você estar afiando essa peça. Então, tem facas, eu já vi alguns vídeos e já vi relatos também, de algumas facas japonesas que ela é entregue ao cliente, entregue com 67, ela chega a 67 Rockwell de dureza. Rockwell é uma medida, como eu digo a vocês, eu não sou técnico, né, não tenho propriedade para falar assim, mas Rockwell é uma medida de dureza que se usa em aço. A gente vê muito usar 3 tipos de medida, como Brinell, Rockwell e Vickers. Eu vou deixar escrito por aqui para vocês quiserem dar uma pesquisada, tá? Vocês pesquisam lá, mas são Brinell, Rockwell e Vickers. Isso é uma medida de dureza. Então, algumas facas japonesas eu já vi aí alguns vídeos que ela entregue ao cliente com 67 de Rockwell, de dureza, né? Isso é muito duro, mas são facas de cozinha, facas que você vai usar ali no conforto do seu lar. Se você pega uma peça dessa e leva para mata, por exemplo, se você precisar, e lembrando, tá, que por mais dura que seja o aço, ele vai chegar um momento que vai precisar de afiação sim, tá bom? Então assim, quando você precisar afiar uma peça dessa, se você não tiver habilidade e ferramenta para isso, vai ser bem complicado de você estar afiando uma peça dessa, trazendo o fio dela de volta à vida, tá? E lembrando que vai sim, uma hora ou outra vai precisar afiar. Então entenda que dureza não é tudo em uma faca, tá? É muito importante, mas não é tudo. É um conjunto da obra que faz uma peça ser muito boa, tá? E vai depender do uso que você vai estar dando a essa peça, tá ok? Dureza, a gente fala de dureza, mas dureza é uma coisa e resistência é outra. Como, por exemplo, eu tô com várias pecinhas aqui, ó. Essa daqui é em aço mola, essa daqui é o disco, né? 1075, 5160. Essas aqui, ó. Se tratando de dureza, essas peças, elas estão com uma dureza muito bacana, mas elas não conseguem riscar um vidro. Por quê? Se você pegar uma garrafa e fizer o teste aí na sua casa, uma garrafa de vidro, a faca não vai riscar, porque o vidro é mais duro do que o aço. Porém, se você pegar uma faca dessa que não consegue riscar o vidro e você der uma pancada nele, quem vai quebrar? Com certeza vai quebrar o vidro. Por quê? Porque ele é muito mais duro do que o aço. Porém, não tem a resistência que tem o aço, tá bom? Isso é para vocês terem uma ideia de que tipo de aço escolher na hora de pedir uma faca. O que eu falo assim, com a minha experiência, né? Não é nada de estudo, mas o que eu aconselho é o seguinte: você vai para mata, né? Leva uma pecinha para mata, escolhe um aço, vai depender do tamanho, uma hipótese. Uma faquinha pequena, você pode sim escolher uma faca de um tamanho que nem esse aqui, uma faquinha pequena, com um aço de rolamento, um aço de disco de arado, tá? E como essa aqui, ó, essa daqui é aço mola, tá? Essa é uma mola, 5160, aço mola. Muito bom, pega muito corte e é mais flexível. Então, se é uma faca pequena aí, de umas 6, 7 polegadas para baixo, você pode estar escolhendo um aço um pouco mais duro, tá? Agora, se você vai passar para uma peça maior do que 10 polegadas, 12 polegadas, um facão, por exemplo, aí você tem que partir para um aço mais flexível. Um exemplo é o 5160, que é um aço que você chega numa dureza bem satisfatória, mas que também tem flexibilidade. Porque senão o risco de você quebrar uma peça grande, principalmente numa situação de mata, onde você está cortando um tronco, alguma coisa lá, e você, sem querer, torce a peça de 5160 vai ter muito mais resistência do que um aço de rolamento,
por exemplo, entendeu? Então, se é uma peça pequena, você pode sim estar usando um aço mais duro, mas passou de um certo tamanho aí, de umas 10, 12 polegadas, o que eu aconselho é uma peça com aço mais flexível, como por exemplo o 5160. Com um aço desse, o risco de quebra vai ser bem menor do que com um aço mais duro. Para vocês terem noção do quão duro fica um aço, quando a gente faz o tratamento térmico, né, a têmpera, no caso, a gente vai aquecer o aço até a temperatura desejada e depois mergulhar em óleo, seja no produto, em água, cada um tem uma maneira de fazer, né? Então, quando a gente mergulha esse aço quente e dá esse choque térmico para endurecer o aço, né? No meu caso, eu uso óleo. O choque térmico é tão grande e esse aço ele chega numa dureza tão grande que se você deixar cair a peça no chão, corre o risco dela quebrar, como o vidro, tá? Ou no mínimo quebrar a ponta da peça, se ela cair no chão, de tão duro que fica esse aço. Por isso a gente usa um procedimento chamado revenimento, que é o quê? Você vai novamente, depois da têmpera, você vai novamente aquecer esse aço e vai aquecer ele até uma certa temperatura para que para que essa temperatura tire todas as tensões do aço e dê, a grosso modo, uma amolecida nele, tá? Para que ele não fique tão duro quanto depois da têmpera, porque ele depois da têmpera ele fica tão duro que pode quebrar só em cair no chão. Então a gente faz esse processo chamado revenimento para tirar todas as tensões do aço e dar uma amolecida nele para que fique ideal para o uso. Então é isso. Esse é o meu conselho para vocês, né? Se é uma peça grande, escolhe um aço mais flexível. Se é pequena, pode sim ser usado um aço um pouco mais duro e também pode ser usado um aço mais flexível também. Vai do seu gosto. Mas o ideal é que, se for grande a peça, sempre um aço mais flexível, tá bom? E de preferência aço carbono, principalmente nas peças maiores, facão principalmente. Um facão, ele de inox é muito duro, então você não vai ter manutenção, mas o risco de quebrar vai ser muito maior do que um facão de aço carbono. E eu já falei como, em outros vídeos aí, eu já falei como você conservar a sua peça de aço carbono, e você também tem a opção de pedir ao seu cuteleiro, antes de fazer a peça, você pergunta a ele se ele trabalha com fosfatização, né? Existe vários métodos de fosfatizar, tem o fosfato de manganês, tem outros produtos que até você mesmo pode usar aí na sua casa, que ele é o quê? Ele faz uma oxidação forçada da sua peça, aquelas peças escura, preta que você vê, né? Aquelas peças preta, aquelas peças são fosfatizadas, então ela vai proteger muito mais a sua lâmina de oxidação. Você não vai ter manutenção. Então você pode estar usando o aço carbono e pedir para que ele seja fosfatizado. Um fosfato bem feito vai proteger a sua lâmina por muito tempo. Você não vai estar se preocupando com a oxidação, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje, o vídeo de hoje é esse. Essas são minhas dicas, tá? Lembrando que isso é uma opinião minha e um conselho para vocês, tá? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem, tá? Se você chegou até aqui, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que a gente tem relevância aqui na plataforma, tá bom? Semana que vem tem mais vídeos de dicas de cutelaria para vocês. Por enquanto é isso aí. Valeu, pessoal, e fui!